Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração e também compartilhando com seus amigos e familiares para que a evangelização chegue até a todos, até os confins de toda a terra. Também convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você ficará sempre atento e receberá também todas as nossas missas, novenas, orações e poderá sempre estar em comunhão conosco e com a Igreja. Celebramos hoje a terça-feira da primeira semana do Advento. Com os pequeninos, vazios de si e plenos de Deus, Jesus vai construindo a terra sem maldade. Vamos somar forças com Ele? Ouve-se da terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam o Salvador. Mesmo se as guerras destroem a terra, pondo em perigo a paz e o bem, que a nossa voz não se canse, vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam Salvador. Eis que o Senhor virá, e com ele todos os seus santos, e haverá uma grande luz naquele dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Sede propício a Deus às nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro de seus lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco de cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá dano nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal sobre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de alimentar os olhos dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Pois eu vos digo, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesta terça-feira, esta liturgia do Advento é tão bonita, porque a profecia de Isaías, a princípio, lá no começo, mesmo quando Isaías faz essa profecia, e fala aqui da haste de Jessé, da raiz, o personagem que ele vai indicar a princípio é Davi. Davi, nós todos já conhecemos a história, não precisamos aqui aprofundar, mas ele teve um reinado muito justo, muito correto diante do Senhor. Mas ao longo da história, essa passagem também é atribuída ao próprio Cristo. Por quê? Porque da descendência de Davi, nós vamos cair lá em São José. E de José, então, vem Jesus. Jesus, então, tem essa descendência do próprio Jessé. E aqui nós vemos que a profecia, a princípio, ela coloca que nessa pessoa que virá, essa haste. Por que haste? Haste vem de algo que está numa ponta de uma lança elevada. Quem é que está numa ponta de uma lança bem elevada? É Jesus, que no alto da cruz está aí sendo mostrado e sendo visto por todos na sua humanidade perfeita. Mas, ao mesmo tempo, esse homem terá o Espírito Santo. Se você prestar bastante atenção nesse versículo 2 e 3 dessa leitura, aqui vai elencar todos os dons do Espírito Santo: sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que o mesmo repousou em Davi para dar-lhe todo o discernimento de governar o povo, também repousa no Cristo. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Nós vemos isso no batismo de Jesus. E nesse sentido, Jesus vem como um rei, mas ele vem para julgar.
Só que olha que interessante, o julgamento total que Cristo vai ter é um julgamento muito bonito, uma vez que esse julgamento vai colocar todos de uma maneira igualitária. Nós sabemos que o ser humano ele tem aí as suas diferenças corporais, psicológicas. Não é questão que vai nivelar num sentido aí de como a gente poderia dizer, né? Tirar aí todas as características humanas. Não. A igualdade é o que é certo, o que é justo. Só que a justiça aqui é mostrada como um belo sonho de Deus. Quando Deus cria o ser humano lá no início da criação, a ideia, né, o sonho perfeito de Deus, aquilo que Deus sempre almejou, era exatamente o que está aqui, que não existam inimizades. Essa leitura aqui mostra dois lados, dois opostos. Geralmente, aqui nesse caso, um que seria o caçador e o outro que seria a caça, a presa. Então significa, ambos estarão juntos. Ah, mas então quer dizer que quando você lê essa leitura aqui, o lobo vai ficar do lado do cordeiro, né? Exemplificando todos os outros casos. Mas o lobo então não vai atacar o cordeiro? O significado aqui, gente, é simbólico. Aqui não significa que o lobo ele não vai ter o seu instinto natural, vai deixar de ter fome, vai deixar o cordeiro livre, bonitinho. Significa que o pecado e o mal, que é simbolizado por esse caçador infernal, não vai mais existir, não vai mais reinar. Então todos poderão viver, até mesmo o menino colocará a mão no covil da serpente. Essa palavra é muito forte. Ah, mas o que acontece? Qualquer pessoa que colocar um pedaço de graveto, que seja um covil de serpente, já aguça aquele mal e faz poder vir um ataque certeiro. Não, no reino que Deus sonhou, no reino que Deus preparou, no reino que Deus almejou tanto ao criar o universo, era em que não haja morte, danos. Todos nós buscaremos então a gloriosa morada de Deus, uma morada onde as desigualdades não existirão, onde o pecado não falará mais alto. Essa leitura então nos mostra que a missão que o Messias terá é uma missão de trazer justiça, de fazer com que o povo se converta, de fazer com que o povo busque realmente a Deus para realizar esse eterno plano que ele teve. Davi, a princípio, tentou fazer isso, em muitos momentos ele conseguiu. E Jesus, então, também veio e fez o mesmo. Espera que hoje nós promovamos esse reino. Jesus que envia o Espírito Santo a todos aqueles que deixam-se encontrar. Envia o Espírito Santo àqueles que têm o coração aberto para receber os dons do Espírito, para promover essa justiça. O Evangelho é muito interessante. Aqui nós vemos Jesus fazendo uma belíssima oração de louvor a Deus. Deus que, na sua maior benevolência, tirou dos sábios, dos entendidos, tirou das pessoas aí que se diziam muito importantes, o conhecimento do reino. Se você notar, né, em muitos lugares dos próprios evangelhos, dificilmente você vai encontrar uma autoridade que tenha uma experiência profunda do que é o reino. Eles até sabem o que é. Eles sabem a lei, os fariseus, aquele povo lá, sabem teoricamente, mas não vivem absolutamente nada. E Jesus então faz essa oração: Pai, você revelou isso aos pequeninos, revelou a esse povo. Se nós lembrarmos, quem era o povo que seguia Jesus? Só pelos apóstolos nós já vemos que há uma diversidade de pessoas. Pessoas esquentadas, ladrões, pessoas aí que talvez não tivessem uma dignidade tão bem vista, pecadores, adúlteros. Mas Jesus vem promover esse reino, tanto que ele sempre trouxe para perto.
trouxe todos aqueles que eram marginalizados, trouxe todos aqueles que estavam longe de viver nessa pacificidade que o reino propõe, trouxe para perto. Trazendo para perto, então, ele revela o reino. O reino é de vocês, que vocês que rezam, o reino é de vocês que promovem a justiça. O reino de vocês é o reino que vai vir para trazer a liberdade, a salvação. Não é um reino distante, é um reino próximo. Não é um reino teórico em que os fariseus sempre ficam lá de púrpuras e magnanimidades pregando no templo, mas é um reino que existe no meio do povo. Deus Pai e o Filho são um conhece o outro, mas somente vai conhecer a benevolência do Pai aquele que se aproxima de Jesus, porque Jesus dá ao povo a capacidade de encontrar o Pai, de experimentar a misericórdia do Pai na medida em que nós nos aproximamos dele. Ele fala isso, ó. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Se Jesus não quiser revelar o Pai, nada feito. Mas Jesus quer revelar o Pai, para mostrar que Deus não é um Deus distante, mas também um Deus próximo. Esse sonho, colocado aqui na primeira leitura, Deus quer que se realize. Ele não quer somente que fique no mundo de ideias, no mundo de perfeição, no mundo assim, digamos, fantasioso, mas ele quer que se transforme em algo concreto. Ai, como que é bonito saber que esse povo viu e ouviu coisas que muitos não puderam ver, muitos não puderam ouvir. É muito interessante a gente pensar, né, que na Sagrada Escritura, a convivência com Jesus não se limita ao que está escrito ali. Muita coisa não foi escrita. Por exemplo, a infância de Jesus não foi escrita, a adolescência de Jesus não foi escrita, início da vida adulta também não foi escrita. Nós vemos Jesus no templo com 12 anos e depois somente começando a sua vida, sendo batizado por São João Batista. E muitas coisas, imagina o que os apóstolos ouviam do Senhor em particular, imagina o que o povo ouvia que ninguém escreveu. A gente, claro, não tem esse conhecimento do que foi, mas a gente pode imaginar. Muitas coisas Deus quer revelar a cada um de nós. Não é escrito porque Ele quer revelar, e é algo particular. Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer fazer com que o Pai seja conhecido. Por isso, com esta celebração, vamos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos e nossos olhos para que nós comecemos a ver e ouvir aquilo que o Senhor sonhou para nós. Para que o Senhor fale diretamente conosco, para que o Senhor nos mostre o Pai, nos mostre esse paraíso que Ele quis criar e dá-nos força, Senhor, para que nós sejamos seus colaboradores e façamos o que essa primeira leitura de hoje fala. Uma convivência pacífica, fraterna, uma convivência onde não haja brigas, não haja pecado, morte, mas somente a capacidade de te louvar. Vamos rezar?
Ó Pai, vós desejais para nós um mundo sem maldade. Queremos ser vossa força transformadora. Por isso rezamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fazei da Igreja vosso povo que fermente a sociedade de justiça e de paz. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Arrancai de nosso coração toda maldade e derramai em nós vosso amor, raiz de vosso reino de paz. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Tornai fecunda a missão da Igreja, para que a mensagem do Evangelho alcance a humanidade inteira. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Ó Deus, que a força do vosso amor nos transforme e nos santifique sempre mais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos,
Venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje, vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Vigiai, Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa contra nós, ficareis eternamente irritado, guardareis a vossa ira pelos séculos. Vigiai, Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. O Senhor, justo juiz, dará a coroa da justiça aos que esperam com amor a sua vinda. Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas.